chamo Camila Leite, sou professora, né, docente de uma faculdade particular de interior e também atualmente estou como professora substituta do curso de enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN. Sou enfermeira de formação pela UFPB, tenho um mestrado em enfermagem pela UFPB e estou finalizando o doutorado esse mês ainda em pesquisa em cirurgia pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Então, atuo na área de ciências básicas e também na área de enfermagem cirúrgica, né? São meus campos de atuação. Então, hoje vamos dar continuidade às aulas, né, sobre escrita científica, com a temática de como discutir os achados da pesquisa qualitativa e elaborar a conclusão e resumo. Então, minha gente, a pesquisa qualitativa é um tipo de pesquisa que eu tenho grande aproximação devido à época do meu mestrado, que eu fiz, né, uma pesquisa qualitativa baseada no método da teoria fundamentada nos dados, que é um tipo de teoria qualitativa muito bem elaborada, muito bem fundamentada, trabalhosa, mas que traz grandes resultados, né, significados. E eu tenho uma grande aproximação na parte qual, justamente devido a esse conhecimento dessa teoria fundamentada nos dados, que é um método, né, bem utilizado na enfermagem, inclusive, né, e nas pesquisas científicas no geral. Passar aqui o slide. Então, aqui a gente tem um roteiro de como vamos manter, né, essa aula de hoje, que é sobre a estrutura e seção de resultados, perguntas que norteiam a discussão de hipótese, discussão dos principais achados do estudo, quais referências utilizar, abordagem da escrita de acordo com os resultados, as limitações de estudos, o link entre a conclusão e objetivos e como escrever em poucas palavras, elaborando o resumo, né, do artigo. Então, antes de falar propriamente da discussão, temos que recapitular, né, um pouco sobre o que significa a pesquisa qualitativa, né, que é uma pesquisa interpretativa, né, é uma pesquisa em que ela interpreta os seus resultados de acordo com a visão do autor, né, de acordo com a subjetividade dos pesquisados, né, dos participantes da pesquisa. Então, é uma pesquisa que ela traz muito essa questão de interpretação e vai muito da visão e da proximidade que o pesquisador tem com a temática, né? Inclusive, para esse desenvolvimento de pesquisas qualitativas, é importante que o autor, né, tenha muita proximidade com a temática da pesquisa, né? E os métodos são baseados, né, principalmente em descrições, né, verbais obtidas em um determinado contexto social. Ou seja, o contexto em que a pesquisa se encontra, em que os pesquisados, né, a população, os participantes se encontram, o contexto social deles é muito importante para o desenvolvimento da pesquisa e para você organizar suas ideias e elaborar uma discussão bem fundamentada, uma discussão que trata da realidade e dos significados mais sublimes dos discursos do sujeito, né, dos sujeitos. A gente tem vários métodos qualitativos de discutir os resultados, de analisar os resultados, né, da pesquisa. Análise de conteúdo, bastante conhecida, e temos a teoria fundamentada nos dados, né, que é muito utilizada nas pesquisas de enfermagem. Ela, inclusive, nasceu, né, de pesquisas com o processo de morte, né, em hospitais. Os métodos qualitativos enfatizam a especificidade de um fenômeno em termos de sua origem e de sua razão de ser. Então, ela vai surgir na pesquisa qualitativa um fenômeno que a gente quer uma categoria central através dos resultados obtidos. E que esse fenômeno, né, é uma representação abstrata
de todos os seus resultados, né, que vai surgir de acordo com os dados que foram coletados, né, durante a pesquisa. Muitas vezes a gente inicia com um objetivo, né, na pesquisa qualitativa, e esse objetivo é modificado ao longo da coleta de dados. Geralmente a coleta de dados tem que ser feita junto com a análise, né? Coleta e análise de dados são feitas de forma simultânea. Por exemplo, a teoria fundamentada nos dados, a gente coleta um dado, analisa e depois vai para a próxima entrevista, marca a próxima coleta. Então, assim, são tipos de pesquisas que requerem muito tempo, muito aprofundamento e muita aproximação com a temática. Então, a estrutura da sessão de discussão é a comparação entre os resultados obtidos pelo autor e os encontrados na literatura. Ou seja, a gente tem que temos que ter nossos resultados, né? E a partir desses nossos resultados encontrados, a gente vai buscar, né? Através de leituras, através de bases de dados, buscar artigos científicos que venham embasar seus resultados, mostrando confrontamentos ou entrando em concordância com seus resultados, né? Os resultados devem ser analisados e confrontados, e uma dica é buscar artigos que tenham o mesmo perfil de metodologia que o seu. Se sua pesquisa é qualitativa, você busca artigos também de pesquisas qualitativas, se possível até mesmo com o mesmo método de análise, se for análise de conteúdo ou a teoria fundamentada nos dados, que a gente tem aí em grande quantidade na literatura. Então a gente vai avaliando e criticando a exatidão dos dados obtidos e a concordância ou não. Então a gente vai ter nossos resultados e vamos ver, de acordo com a literatura existente, vamos fazer uma análise crítica, né? Nós, os pesquisadores, temos que ser críticos ao analisar nossos resultados, ao discuti-los, né? A passar a nossa visão. Então, a gente vai interpretar esses resultados de acordo com nossa visão, né, nossa história, com nossa proximidade com o tema e de acordo com o contexto social em que os pesquisados, né, os participantes da pesquisa estão sendo, em que está sendo desenvolvida a pesquisa, né? Então, a estrutura, né, de sessão de discussão, a gente tem algumas dificuldades, né, que constituem a sessão de difícil preparação à discussão, porque você tem que mostrar como você traz soluções para aqueles resultados que você obteve através de sua discussão. Você vai mostrar soluções alternativas, dar sugestões, né? Mostrar as lacunas, as dificuldades e limitações, né? Então é aquela em que que o iniciante mais se complica em sua redação e comumente elabora um texto tenso e confuso. Então, assim, geralmente a discussão, a gente vê parágrafos longos, confusos, né, até sem pontuação. Então isso é devido às ideias que estão sendo vindas, né, pelo autor, e ele está ali colocando todas essas ideias que ele tem, que ele acha que é interessante. Mas a gente tem que fazer o processo de refinamento, né? A gente tem que diminuir essas ideias, focar em apenas uma e assim tornar o parágrafo mais leve, mais claro, né, possível para o leitor, porque a gente tem que fazer com que o leitor que esteja lendo seu artigo entenda a sua visão sobre aqueles dados. Obviamente que na pesquisa qualitativa a gente tem que a interpretação do leitor pode ser diferente da interpretação do autor, né, do autor do artigo, porque cada um tem uma forma de interpretar aqueles dados e possivelmente discuti-los. Porém, a sua visão como autor da pesquisa deve ser uma visão em que pense também nos leitores, né? Em que eles vão estar vendo, quem eles vão estar lendo, isso vai estar sendo claro para eles, a sua visão enquanto autor da pesquisa, né? Então a dica é escrever como vem na mente e depois fazer o refinamento, né? Tentar ajustar e deixar um foco mais adequado para aquela discussão.
Então, o que pode ajudar o autor na sessão de discussão é a aproximação com a temática, que eu falei desde o início. Você tem que ter uma aproximação com a temática do ensino proposto, né? Que vai auxiliar na coerência, na reflexão e na revisão do texto. Então, a partir do momento que você vai refletir sobre uma temática que você não conhece, se torna tudo mais difícil das ideias se desenvolverem, da escrita ser boa, né? Ter uma boa escrita, um bom desenvolvimento da sua discussão, né? Das suas ideias. Então, quando você tem uma proximidade, você tem lido mais sobre a temática, você tem se aprofundado e tem como formar uma visão sua, né? Sobre aqueles resultados obtidos, né? Então, a leitura de bons artigos, periódicos de alto impacto, isso é muito importante para o desenvolvimento da sua discussão, né? Antes de você começar a discutir seus resultados, você lê um pouco, né, os artigos, baixa esses artigos atualizados, inclusive, né? Em periódicos confiáveis que tenham sido muito citados, né? Fator de impacto, tem aí um bom fator de impacto. E não em qualquer tipo de leitura, qualquer tipo de artigo, a gente vai fazer a comparação dos nossos resultados, né? A gente tem que sempre comparar e fundamentar nossos resultados em artigos que sejam realmente, sigam sua linha de raciocínio, sua linha metodológica, né, de escrita, de pesquisa qualitativa. Aí o que não deve faltar nessa estrutura de sessão de discussão, né? Relacionar os objetivos propostos com os resultados obtidos. Obviamente, na discussão, os seus objetivos têm que estar de acordo com, ou os seus resultados têm que estar de acordo com os seus objetivos, né? É preciso que haja um acordo entre os resultados e os objetivos. Caso contrário, deve-se modificar, alterar esses objetivos para ficar de acordo com os resultados. Por que isso? Na pesquisa qualitativa, principalmente, à medida que a gente vai coletando os resultados, os dados, podem surgir outros objetivos, né, outras ideias diferentes daquela inicial, que pode ser modificada. Você pode modificar o objetivo do seu estudo, principalmente na pesquisa qualitativa, à medida em que você vai coletando esses dados e você está vendo que tem um outro foco, porque a coleta de dados na pesquisa qual geralmente é um roteiro semi-estruturado, que vai dar só um norte para que o participante possa expor suas ideias, suas dificuldades, suas limitações. Então, como a gente só utiliza um roteiro, algo que vai nortear a pesquisa, então, consequentemente, vai poder surgir novos objetivos, novas ideias que você vai modificando ali sua pesquisa no decorrer da sua coleta. Deve-se relacionar os dados com os dados da literatura, né? Relacionando os problemas encontrados e justificando as soluções adotadas, né? A gente tem que mostrar os problemas e também, não somente mostrar, descrever, mas também trazer soluções, né? Trazer como justifica aqueles seus resultados, como eu vou poder resolver esse problema que eu estou expondo na minha pesquisa. Então, você vai trazer soluções, você vai trazer sugestões na sua discussão. Isso é bem interessante para a gente ter uma formulação de uma discussão bem legal, né? A estrutura aqui na tabela, uma estrutura da seção de discussão de um artigo científico original de pesquisa, né? Realce dos achados relevantes e originais, a avaliação crítica da própria pesquisa, onde a gente vai mostrar os aspectos, as limitações e os aspectos positivos, né? Sempre a gente mostra as possibilidades e também as dificuldades, né? Então, a gente traz isso nas pesquisas qualitativas, principalmente. A comparação com a literatura pertinente, interpretação dos achados, não é somente descrever. Na discussão, a gente não descreve, a gente discute, a gente fundamenta, a gente traz soluções, justificativas e sugestões, né? E na conclusão, pode estar acompanhada de generalizações, porém, na pesquisa quali a gente não tem a generalização, porque a gente faz
em um determinado local, com determinada população, que não é tão grande a nossa amostra, né, da pesquisa quali. Não são pesquisas que a gente quer números, né, a gente quer informações de qualidade, a gente quer interpretações dos participantes, né, das ideias expostas pelos participantes de forma mais aprofundada. Então a gente quer dados novos a cada entrevista e não dados iguais, como a pesquisa Quant, né, que a gente traz números, né, que para ser, vamos dizer, a maioria daqueles números tem que concordar. Não a pesquisa Quali, não, a pesquisa Quali ela quer dados novos a cada entrevista, ela quer a qualidade das informações, ela quer extrair o melhor possível dos códigos que são gerados na análise linha por linha das entrevistas, que geralmente são gravadas, né? E a gente repassa essas entrevistas e depois vai fazer toda a formação dos códigos e categorias. Então a gente traz implicações, perspectivas, recomendações, né, que são importantes lá nessa discussão, no fechamento dessa discussão. É importante a gente trazer isso, as limitações e recomendações. É muito interessante. Então, extraído um exemplo da estrutura seção, um exemplo extraído de um artigo publicado na revista Ana Nery, né, desenvolvimento e validação de teoria fundamentada em dados sobre o ambiente de unidade de terapia intensiva. Inclusive, nessa temática desse artigo, é de uma tese de doutorado, é um processo de validação mesmo já da formação de uma teoria, e ela leva como um percurso metodológico a teoria fundamentada nos dados, que é um tipo metodológico de teoria de pesquisa qualitativa, em que vão surgir dos dados coletados uma teoria, né, que são a que a gente chama de categoria central. Conceitos, e desses conceitos são validados e se forma assim uma teoria a partir dos dados. Então a gente inicia com uma ideia, geralmente os dados nos trazem outra ideia, e essa outra ideia ela é formulada, fundamentada até se formar um fenômeno, né, que é a categoria principal, e esse fenômeno se tornar uma teoria. Então aqui nesse título desse artigo, né, extraído dessa revista, a gente tem aqui um trecho da discussão dos resultados, né, falando um pouco sobre a grande teoria, né, que é a teoria fundamentada nos dados. Tem como princípio desenvolver a teoria sobre um fenômeno a partir dos dados da pesquisa, em vez de realizar apenas a descrição sobre um conjunto de resultados, ou seja, a gente não descreve, né, porque aqui nesse artigo ele mostra já o que é a grande teoria, né. Nesse sentido, teoria refere-se a um conjunto de categorias bem desenvolvidas. A gente forma essas categorias bem desenvolvidas, que são sistematicamente interrelacionadas através de declarações de relação para formar uma estrutura teórica que explique alguns fenômenos relevantes. Então, segundo os autores, os conceitos nesse processo são considerados abstrações teóricas baseadas em dados empíricos, né? A gente pega os dados empíricos e transforma ele em fenômenos e teorias. Então, a gente tem aqui parte da discussão que foi fundamentada em um autor, e nessa outra parte ainda do mesmo artigo, olha o que é que os autores do artigo trazem. Eles trazem aqui no final desse parágrafo que eles falam aí de alguns estudos nesse recorte. Eles falam de um estudo sobre vislumbrando o cuidado da enfermagem com a prática social empreendedora, perspectivando a integralidade do cuidado da saúde da criança na atenção básica. E eles mostram aqui no final as duas primeiras seguiram a concepção de Strauss, ao passo que as duas últimas seguiram a concepção de Gleiser. Strauss e Gleiser são os autores, né, da teoria fundamentada nos dados, né? Eles tinham um pouco as ideias, apesar de terem ideias parecidas, às vezes eles eram um pouco distintas. E eles utilizam esse método, né, de teoria fundamentada nos dados, com a construção de fenômenos e o paradigma deles, né, formado um paradigma também nessa teoria. E as autoras desse artigo, que foi extraído lá daquela mesma revista que é o Ana Nery, lá no final, isso aqui é uma discussão dele, parte da discussão, né? Colocou aqui no final. Optou-se citar esses 4 estudos aqui pelo fato de serem de qualidade,
conhecidos e por serem relacionados com a linha de interesse do estudo. Então, assim, eles sempre procuram discutir com artigos e pesquisas de qualidade, que tenham a ver com a sua área da pesquisa, que tenham utilizado também um método qualitativo. É importante você discutir com artigos que tenham utilizado o mesmo método que o seu para fazer a análise, né, e discussão dos seus resultados. Isso é muito importante, se torna um artigo bem mais fundamentado, um artigo bem mais elaborado, né, com maior confiabilidade e aceitação. Então, algumas perguntas que norteiam a discussão, né? Então, as perguntas que levam a discutir os resultados da pesquisa qualitativa serão compostas pelas categorias emergentes nos resultados. Então, assim, para você discutir, fazer a discussão dos seus resultados, você vai depender das categorias que foram formuladas lá nos resultados, e essas categorias vão dar um norte da sua discussão, né? E você vai discutir seus resultados a partir dessas categorias formuladas, né? Mostrando sempre as possibilidades, limitações e sugestões. O objetivo daqueles que usam essa metodologia é identificar esses padrões e conceituá-los. Ou seja, a gente vai identificar algum padrão, um fenômeno, né? E formar através desse fenômeno categorias. Na verdade, esse fenômeno ele vai emergir de várias categorias de forma mais abstrata, fornecendo uma explicação teórica de como a principal preocupação dos participantes era gerenciada por eles. Então, a gente vai fazer uma explicação sobre aquelas categorias que surgiram nos resultados, a gente vai mostrar o porquê daquela constituição daquelas categorias, o porquê do surgimento desse fenômeno, e mostrando sempre de acordo com o contexto, né, social, de acordo com as condições intervenientes, né? E a pergunta que norteia toda a discussão tem que ser baseada em compreender a situação ou fenômeno no contexto social, ou seja, sempre um dos objetivos de uma pesquisa quali é a compreensão. A gente tenta compreender através das falas dos participantes o que é que eles querem dizer com aquelas falas, o que é que eles querem mostrar de suas possibilidades, o que é que eles fazem para tentar resolver os problemas que eles encontram em algumas situações. A gente tenta pensar, tenta retratar essa realidade daquela população, daquela amostra, explicando através dos resultados a relação entre as categorias com outros estudos de acordo com a interpretação do autor. Então, a gente vai sempre comparar os resultados com as categorias, né, com os outros estudos, né? Então, através da nossa interpretação, a gente vai interpretar aqueles resultados e vai trazer embasamentos teóricos, outros tipos de pesquisas que possam entrar de acordo ou mostrar lacunas ou dificuldades ou limitações do seu estudo. Então, variante do interacionismo simbólico e busca compreender o significado das relações e interações entre os fenômenos sociais, o entendimento da realidade, bem como da vida e da ação humana no mundo real. Então, assim, essas pesquisas qualitativas, o método, né, de pesquisa qualitativa, ela é sempre norteada pelo interacionismo simbólico. São pesquisas que provêm, né, são, na verdade, métodos de pesquisas que tiveram origem na sociologia, né, nas ciências sociais, mas que servem muito bem para serem aplicadas no contexto da saúde, da enfermagem, em contextos hospitalares. Então, assim, ela vai mostrar as interações dos fenômenos, né, e o mundo real, né? Ela vai trazer um retrato de uma realidade local, de uma cidade, de um hospital, de alguns hospitais, para tentar mostrar, né, como ocorre aquele fenômeno de acordo com aquela realidade, né? Então, alguns questionamentos que devem ser mostrados, evidenciados, discutidos e fundamentados na discussão relacionados a perguntas, né? Como o que pensam aqueles participantes,
quais as possibilidades que eles estão mostrando para aquele problema que foi identificado, quais as dificuldades que eles estão enfrentando e como é que eles estão tentando resolver essas dificuldades, quais as estratégias que eles estão utilizando. Elaborar um modelo teórico representativo da percepção do paciente da pesquisa. Claro, a gente pode elaborar esses modelos teóricos representativos, conceituais, como a exemplo da utilização da teoria fundamentada dos dados, que a gente consegue elaborar uma categoria central que representa de forma abstrata todas as outras categorias, o que realmente o estudo quer trazer com aquela pesquisa, com aquela entrevista que eles fizeram, que o autor fez com os participantes. Então, ele vai retratar através do fenômeno, né, da categoria principal, o que realmente você quer naquele estudo, o problema que foi identificado, né? E, logicamente, mostrar todas as soluções aí que possam ser utilizadas para modificar aquele cenário, modificar aquela realidade, né, que os participantes estão vivendo e identificando como problema. Então, na discussão do estudo qualitativo, a gente tem, na discussão da hipótese do estudo qualitativo, é que não há uma hipótese pré-definida. Estudos quali, a gente não pode dizer que tem algo assim, a gente pode dizer que tem uma ideia com objetivos, porém podem ser modificados, alterados. A hipótese ela vai sendo construída à medida que você vai coletando os dados, que vai surgindo categorias, que vai surgindo códigos de análise, né? Então você vai formulando com o decorrer do estudo, né, da coleta e análise de dados. Usam a amostra por conveniência do pesquisador, né? A gente utiliza uma amostra de pessoas em que você vai investigar pessoas que estejam, ou um conjunto de pessoas ou fatores que você tem uma afinidade, uma aproximação. Geralmente o autor ele identifica o problema no ambiente de trabalho, né? E com isso ele consegue desenvolver uma pesquisa ali a partir da proximidade com o problema. Busca do significado das situações para as pessoas e os efeitos sobre suas vidas, né? Então a gente vai mostrar sempre um pouco do significado que aquilo traz, né? Aquele problema está trazendo, quais os efeitos, as consequências que estão trazendo para aqueles pessoas que estão sendo investigadas, que podem ser efeitos psicológicos, né? Físicos, por exemplo, dependendo do tipo de pesquisa, a gente pode retratar a realidade, a condição dos pesquisados, né, dos participantes. E a discussão dos principais achados do estudo. Né? Os achados da pesquisa qualitativa são discutidos através do discurso dos participantes em formas de categorias. Como eu falei, a gente tem as categorias e a gente vai pegar aquelas categorias formadas, o fenômeno, e destrinchar. Falar de uma por uma, justificando, trazendo soluções e mostrando a visão que você tem sobre cada uma dessas categorias. São produzidas as categorias nos resultados que irão subsidiar toda a discussão do estudo, obviamente. Tudo o que foi produzido lá nos resultados de categorias, formação de conceitos, a gente vai tentar discutir, comparar com a literatura, mostrar nossa visão, mostrar nossa aproximação com aquele tema pesquisado, mostrar nossos conhecimentos, né, sobre aquele problema. A análise feita para a obtenção dos resultados terá sido feita por meio de técnicas de análise de conteúdo, teoria fundamentada nos dados. Então, dependendo do tipo de análise, a gente vai elaborar a discussão, né, de acordo com a análise que foi utilizada lá no método, que a gente tem vários tipos de análise na qual, né? E como a minha nova aproximação é na teoria fundamentada nos dados, a gente discute o paradigma de Strauss e Corbin, que é um paradigma que a gente tem da teoria, onde a gente forma o fenômeno, condições intervenientes, ações, né, consequências. A gente mostra tudo através de categorias, através do paradigma de Strauss e Corbin, nessa teoria fundamentada nos dados, por exemplo. As categorias e teorias formadas na análise dos resultados irão nortear toda a discussão do achado do estudo. Então,
como eu falei, né, toda a teoria, né, que é formulada, ela vai ser o ponto principal para a discussão desses resultados, né? E a discussão do fenômeno do estudo ocorre também através da interpretação de códigos do autor, é subjetiva também. Então você vai mostrar também seu lado, não é igual a quantitativa, que você tem que ser o mais objetivo possível, não. Na quali, você tem a parte da subjetividade dos participantes e também a subjetividade do autor, o conhecimento do autor daquela pesquisa, ele vai mostrar justamente a sua visão sobre aquele problema, ele vai trazer sua realidade, sua visão. Por isso, a necessidade de aproximação do autor com a temática do estudo para melhor se aprofundar e discutir. Sempre, seja uma pesquisa quanti ou quali, a importância de você ter a proximidade com a temática é fundamental para que a discussão se torne leve, mais profunda, que se torne uma discussão bem rica, né, de conhecimentos seus e de outros autores que você irá comparar. A gente tem aqui um exemplo de discussão dos achados, como nessa categoria foram encontradas 3 interações, combinações através de subcategorias. Foi um estudo, um recorte aqui da minha tese, né, onde a gente formou, que era sobre a utilização de tecnologias da informação e comunicação com docentes de enfermagem de uma universidade. Então, a gente formulou a teoria, o fenômeno, né, foram 2 fenômenos, e cada fenômeno foi discutido. Aqui são 3 subcategorias do fenômeno 1, revelando que a TIC facilita o acesso gratuito ao conhecimento de todo mundo, compreendendo a importância da expansão da internet na sala de aula para facilitar o ensino dos estudantes. Isso tudo através dos achados coletados com os docentes, que foi minha amostra nessa pesquisa, né? E a categoriazinha aqui, a categoria do estudo aqui no quadro 1 é percebendo que as TICs auxiliam no processo de ensino-aprendizagem, né? Aí aqui nesse trecho aqui da minha discussão, que eu fiz em print, eu coloquei, segundo os mesmos autores, os docentes demonstram conhecimento quanto ao computador, né, poderiam promover melhorias na mudança positiva no processo de ensino-aprendizagem. Então eu vou trazendo autores que eram experts nessa área, comparando com meus resultados e mostrando sempre também a minha visão sobre esses resultados, né, para construir a minha discussão, né, e tem sendo ser fundamentada através de, como eu falei, de artigos de qualidade, fator de impacto e que sejam experts naquela área, né. Assim, é bom pegar estudos com autores que vocês sabem que eles fazem muitos estudos naquela temática e que podem comparar seus resultados para se tornar mais profundo, para se tornar uma coisa mais, vamos dizer assim, mais confiável, né? E aqui dos artigos científicos de qualidade, quais referências utilizar, né? Artigos científicos de qualidade, que eu já vinha adentrando nesse assunto no slide anterior. Dos últimos 5 anos, a gente sabe que essa referência tem que ser sempre dos últimos 5 anos, tem revista que escolhe até dos últimos 3 anos, né? De pesquisas que tem o mesmo método, né? Que sejam pesquisas qualitativas também. Referências de autores com expertise na área do estudo. Claro, você não vai referenciar todos os seus parágrafos com um autor que seja expert naquela área, não. Mas é bom sempre colocar um autor que seja, para você comparar seus resultados, né, fundamentá-los com autores que sejam, assim, conhecidos naquela área do seu estudo, né, que se tornam uma relevância maior para seu artigo ser publicado, né. E quais referências utilizar, por exemplo, aqui também, isso aqui é um recorte do meu estudo, de um estudo meu, né? Também utilizando a teoria fundamentada nos dados, sobre a atuação da enfermagem na urgência e emergência, né? Atuação do enfermeiro, a utilização de protocolos. E eu fiz com a população, né, de enfermeiros pequena, porque os estudos qualitativos você já deve ter visto nas aulas anteriores, que são sempre com a amostra não é tão grande, que a gente quer extrair o máximo de informações e de dados novos a cada entrevista, e não dados repetidos. Então, quando a gente vê que começa a repetir os dados na coleta, a gente usa até o critério de saturação de dados, né, que é quando a gente deve parar a coleta de dados, principalmente nessa teoria fundamentada nos dados, que eu tenho uma maior aproximação. Quando você vai coletando os dados e que aqueles dados começam a se repetir, a gente começa a
parar de coletar os dados, porque não precisa mais, não tem mais dados novos e a gente só quer dados novos para fundamentar, para mostrar os problemas, limitações, possibilidades do nosso estudo, né? Aqui no nossa categoria a gente descreve a atuação da enfermagem na função de coordenação, né? Que a gente sabe que o enfermeiro tem uma dessas funções. Então, por eu ter uma proximidade com a enfermagem, por ser enfermeira nesse setor de urgência e emergência, é interessante utilizar no meu estudo temas que sejam próximos ao que eu tenho uma maior facilidade de compreensão. Assim, você também poder desenvolver sua pesquisa, temáticas que sejam de sua relevância, de seu interesse, né? É um estudo comparativo realizado em um hospital de referência do politraumatizados em Minas Gerais. Foram focalizados os enfermeiros que exerciam a função de coordenação e assistência. Então, quando eu vou pegar e comparar meus resultados, é importante a utilização de dados que sejam em hospitais também, que foi o mesmo local do meu estudo, com enfermeiros, na área de coordenação. Então, a gente pegar estudo quali, né? Quando a gente vai comparar um estudo com o outro, quando vai fundamentar seus resultados na sua discussão, ser estudos, pode ser em qualquer lugar, né? Vamos dizer assim, no Brasil ou no exterior, mas serem estudos que tragam uma realidade, que foi utilizado um método igual ao seu, para você fazer essa comparação, e não fazer comparações com estudos que foram com métodos totalmente diferentes do que foi utilizado por você como autor. Isso se torna uma fundamentação, uma discussão mais rica. Então, a abordagem da escrita de acordo com os resultados encontrados, né? Mostrar a interpretação dos resultados, né? A gente tem que mostrar a interpretação deles, né? Desses resultados, a gente tem que interpretar de acordo com a nossa visão, não somente colocar a comparação com outros artigos, mas também colocarmos nossa visão enquanto autor. Passarmos as vivências dos participantes, realizar leituras antes de iniciar a escrita, né, como eu já falei, relatar a compreensão sobre a temática de forma mais abstrata possível. Essa compreensão da temática é quando surge a categoria central, que a gente torna ela o mais abstrato possível, que vai representar todas as categorias do estudo. Retratar a vivência do participante com o meio e contexto que eu mesmo se encontra, né? Lógico, a gente vai mostrar o contexto que aquele participante se encontra, né? O local, a vivência dele, a experiência dele vai contar muito para o desenvolvimento do seu estudo. A abordagem da escrita de acordo com seus resultados. Um exemplo aqui, novamente, né? De uma categoria, evoluindo como ser humano ao prestar assistência de qualidade aos pacientes sem prognósticos. São pacientes que vão por exemplo, não tem como sobreviver a algum tipo de doença ou tipo de acidente. Então, a gente vai ter que mostrar, né, nossa abordagem, né, de como escrever nossa visão através dessa categoria que a gente formulou. A gente vai mostrar nossa vivência também, nossa experiência, nossa aproximação com a temática. A gente vai formular tudo isso em ideias que vão ser transcritas, que vão ser escritas para fundamentar essa categoria e que depois vai ser comparada com outros estudos. E nessa fundamentação que eu faço com minha visão, eu mostro alguns problemas identificados, mostro algumas soluções que podem ser resolvidas através da identificação dos problemas dessa categoria. As limitações do estudo é que a gente tem que prestar atenção que a pesquisa qualitativa, geralmente são estudos locais, não é um estudo multicêntrico, não são estudos com grandes números de participantes, né? Geralmente é num local, numa cidade, nos hospitais, não é feito em vários locais ao mesmo tempo. Tem a subjetividade do pesquisador, né? A visão do pesquisador, como eu falei, que o leitor pode ter uma interpretação um pouco diferente da do autor, mas isso não implica dizer que seu estudo não tenha relevância ou que seu estudo esteja errado, não. Porque cada daqueles resultados teve sua interpretação de acordo com sua vivência. E isso leva a uma limitação, né, do estudo. Não se generaliza o resultado, o contexto da coleta de dados, né,
o local onde foi coletado esses dados também vai ser uma das limitações do estudo. A falta de pesquisas anteriores, muitas vezes as pesquisas qualitativas elas não são, né, muito publicadas, não são muito utilizadas pelos pesquisadores que preferem o quanto, e isso leva a poucos estudos com o método, né, qualitativo para você fundamentar seu estudo. O número reduzido de participantes também, né, que eu falei já inicialmente, que a gente não quer aquele quantitativo enorme de participantes, a gente quer participantes que tragam ideias novas ao seu estudo e não ideias repetidas, né? Link entre a conclusão e os objetivos do estudo. Então, toda conclusão deve estar de acordo com os objetivos do estudo. Obviamente, você tem que olhar seus objetivos para ver se, quando você for fazer o fechamento, a conclusão é o nosso fechamento. Então, esse fechamento ele tem que estar de acordo com os seus objetivos, porque você não pode fechar um estudo com os objetivos totalmente diferentes, né? Você, se por um acaso os objetivos estiverem diferentes, é como eu falei, tem que modificar esses objetivos, né? Deve-se verificar se foram atingidos os objetivos e, caso não tenha sido, modificar esses objetivos de acordo com os resultados para poder fazer o fechamento. Na pesquisa quali, que se baseia nos achados coletados que vão emergindo, na maioria dos casos é preciso modificar os objetivos propostos ou surgirem ideias e categorias diferentes da ideia inicial do estudo. Então, reforçando mais uma vez, na qualitativa a gente não tem uma hipótese inicial, a gente inicia com um objetivo, mas esse objetivo vai ser alterado porque a gente vai ser conduzido de acordo com os achados que forem aparecendo na coleta de dados. E como na pesquisa qualitativa baseada na teoria fundamentada dos dados, a gente vai coletando e analisando de forma simultânea. Então a gente vai vendo que vai surgindo ideias e vamos dizer assim, problemas diferentes daquilo que você tinha como objetivo, que se torna tão interessante ou mais do que seu objetivo inicial. E assim você vai alterando e modificando esse objetivo. Claro, não vai ser alterado totalmente, mas vai ter uma alteraçãozinha naquele objetivo, de acordo com os dados que vão sendo coletados. Os dados surgem na medida que são realizadas a coleta e por isso o pesquisador deve interpretar e modificar, caso necessite, os objetivos iniciais. Os estudos quais são passíveis de várias interpretações e modificações no decorrer da pesquisa, como eu falei, as interpretações, a formação de categorias que são formadas lá nos resultados, foram alteradas de forma, vamos dizer, diariamente, à medida que foram feitas a coleta de dados, essas categorias estão sendo reformuladas até chegar a um conceito, um fechamento final para ser feita a discussão dos resultados, né? É preciso estar atento para a essência do estudo e na interpretação para alinhar os objetivos com os resultados e a conclusão. Então a gente tem que ver se os objetivos estão de acordo com os resultados que a gente elaborou e se esses resultados foram discutidos e o fechamento, a conclusão tem que estar de acordo com os resultados, discussão e objetivo. Então tem que estar tudo bem alinhado, né? O objetivo tem que estar de acordo com o resultado para ser discutido e para ser fechado na conclusão. E todo artigo científico necessita de uma conclusão, independente seja qual ou quanto, tem que ter a conclusão, né? Que é o fechamento. A conclusão é o posicionamento do autor do estudo coerente com seus objetivos e próprio relato. Então, na discussão que eu estou relatando, os problemas e tudo mais, tem que estar coerente com meus objetivos e com o meu fechamento na minha conclusão. A conclusão, ao contrário do que muitos imaginam, não é apenas repetir o que já foi dito. Ela precisa ser um fechamento que acrescenta algo ao texto. Então, a gente não vai repetir os resultados, porque senão não seria uma conclusão. Então, na conclusão, no fechamento, a gente vai mostrar o que é que a gente poderia fazer para tentar dar uma melhor solução para aqueles problemas encontrados, identificados lá nos resultados. Qual sugestão que esse estudo vai trazer? Qual relevância e importância para aquela categoria, para a área da saúde, se por um acaso for desenvolvido na área da saúde? Então, qual é como é que se diz? O que é que ele vem acrescentar, né, para a pesquisa, para a ciência, para a população que foi pesquisada? Então, a gente tem que fazer algumas perguntas, como: que ensino pode ser tirado desse meu trabalho, desse meu artigo?
como sintetizar a solução para esse problema. Então, você apresentou os problemas lá nos resultados, discutiu, trouxe algumas soluções, mas você tem que sintetizar, tem que fazer um fechamento de qual solução ideal seria para, vamos dizer assim, diminuir ou erradicar aquele problema. O que merece ser destacado nesse raciocínio, ou seja, o que é que de mais relevante trouxe sua pesquisa que você pode destacar ali na conclusão? Qual a relevância para a área pesquisada? Qual a relevância que seu estudo tem para aquilo que você pesquisou, né? E deve ser claro para o leitor. Então, a conclusão deve ser bem clara, né? Pequena, sucinta, nada de conclusões grandes. São conclusões, tem que ser o fechamento de acordo com o seu objetivo e que traga uma solução, né, final para tudo aquilo que você trouxe lá na sua discussão. Você levou várias soluções na sua discussão, porém você tem que trazer uma solução geral, mais abstrata, para ser feito o fechamento lá na sua conclusão. E como descrever o trabalho em poucas palavras, no caso, é a elaboração do resumo. A elaboração do resumo, minha gente, é bem simples, né? Iniciar pela abordagem temática, você pode falar um pouco da abordagem, dependendo da revista, depende da quantidade de palavras, né? Mas você tem que iniciar um pouco da abordagem, do questionamento, o que levou a você construir aquele artigo, né? Aquela pesquisa. O objetivo, obviamente, tem que ter no resumo, né? O objetivo do seu estudo. O método, né? A pesquisa qualitativa, né? Com o tipo de estudo, a quantidade dos participantes, né? O tipo de participantes. Então, você tem que colocar lá de forma bem sucinta no seu resumo. Nos resultados deve conter, no caso da pesquisa qual, deve ter a categoria, né, central, que é o fenômeno que surgiu, que é o que aborda todo o seu estudo, como foi gerada, né, e que representa o fenômeno do estudo. Tem que ter essa categoria central, que identifica todo o seu resultado da pesquisa. E a conclusão desse resumo, que mostra a contribuição e relevância principal do estudo, né? Então, você tem que ter essa parte de dizer o que foi que levou a buscar essa temática, esse problema, o seu objetivo principal, o seu percurso, né, como foi, que tipo de metodologia, e mostrar também a categoria principal, além de fazer o fechamento da relevância. Um exemplo aqui da elaboração do resumo tem como modelo essa temática abaixo. Desenvolvimento de validação da teoria fundamentada em dados sobre o ambiente de unidade de terapia intensiva, que foi aquele artigo lá no início que eu mostrei para vocês da Ana Nery, e que aqui no resumo dele tem justamente esses critérios, esses pontos que eu falei anteriormente. Ele bota aqui, introduzindo a temática, estudo qualitativo que partiu da questão como vem sendo construídas as teorias e modelos de cuidados de enfermagem, focalizando o processo de construção de teoria substantiva referente à tese que teve como objetivos. O objetivo aqui já vem no resumo: compreender o significado do ambiente de cuidados na unidade de terapia intensiva e construir um modelo teórico sobre ele. Depois vem o método, que é outro ponto que a gente tem que colocar no resumo. Foi a grande teoria, realizaram 39 entrevistas com 47 sujeitos, está vendo a quantidade de sujeitos como é limitada, pequena, diferenciados em 3 unidades de terapia intensiva adulto, em Florianópolis, Santa Catarina, né, Santa Maria e Pelotas, entre julho de 2009 e setembro de 2010. Aí vem o resultado, a teoria sustentando a vida no ambiente complexo de cuidados em unidade de terapia intensiva foi delimitada por 8 categorias. Aí no finalzinho aqui a conclusão, né, com auxílio, conclui-se que sustentar a vida no ambiente de unidade de terapia intensiva significa investir intensivamente no cuidado do paciente instável, com auxílio de tecnologias diferenciadas e profissionais capacitados, trabalhando em equipe onde se convive com estresse e conflitos e dificuldades para lidar com a morte. Então, nesse resumo, ele traz toda a ideia de como deve ser construído, né? A introdução da temática, mostrando o objetivo, o método, né, de forma clara, com quantidade de participantes, o tipo de análise que foi utilizada nesse método, né, os resultados com a categoria, o fenômeno principal da pesquisa quali, e por último a conclusão fechando, né, mostrando o fechamento do estudo
trazendo assim, como é que se diz, a relevância, né, desse estudo também e as dificuldades, se necessário. Então, assim, é um fechamento que depende da quantidade de palavras, logicamente, de cada revista, né, que cada revista pede uma quantidade de palavras mais ou menos. Então, você deve fazer esse resumo estruturado nesse formato, para ficar bem sucinto e retratar totalmente o que é que aquele artigo vai trazer. Então, seu resumo tem que retratar de forma, em poucas palavras, tudo o que tem no seu estudo, que foi feito e foi elaborado. Obrigada, gente. Aqui algumas referências utilizadas. E se precisar de alguma dúvida, qualquer coisa, podem entrar em contato, que estou à disposição.